10h25. Bom dia mais uma vez, meu amigo ouvinte. São 10h25 e a gente vai retomando aqui a programação após o nosso quadro Mande a Sua. Lembrando que daqui a pouquinho tem mais um pedido. Vou atender o pedido do Zequinha com a canção Amor Proibido, interpretada pelo Renan e Raí. Mas antes de nós seguirmos com a nossa programação, quero convidar você também a nos acompanhar pelas redes sociais. É isso mesmo, eu estou ao vivo pelo Instagram, perfil Wellington Pires BM. Você pode entrar e assistir também a nossa programação, que nós vamos agora iniciar as informações do dia. E nesse momento os termômetros registram 24 graus, tempo parcialmente nublado. As máximas devem variar de 26 a 28 graus centígrados. É isso aí. Olha, e nesse momento, como eu falei, né, tá registrando aí 24 graus. Tem possibilidade de chuva hoje, tá? Tem aqui uma possibilidade, não é tanta coisa, mas tem aí 30% de chuva. É um pouco baixo. Na verdade, para previsão de tempo, essa probabilidade ela é bastante baixa, né? A grande verdade é essa, porque geralmente a temperatura influencia muito aí nessa formação de chuva, né? As mínimas devem chegar a 19 graus centígrados. Para amanhã, os termômetros devem variar entre 15 a 23 graus. Na sexta-feira, de 15 a 22. No sábado, de 14 a 24 graus. Essa é a previsão aí para esta semana. O índice de raio ultravioleta está classificado como moderado no nível 4, na escala que vai até 11. E essas foram as informações da previsão do tempo. A gente vai seguindo aqui porque tem mais informação para você. 10h28. Rádio Mix FM. Apoio Cultural. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Cata Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Ei, você aí, tá sabendo da novidade? É aniversário do Shopping Telhas, com ofertas que vão fazer a sua obra render muito mais. Pisotec 53 por 53 por apenas R$ 18,90 o metro quadrado. Piso semi-gris Boston Gris 75 por 75 por apenas R$ 28,90 o metro quadrado. Porcelana Turbão 10 72 por 72 comercial por apenas R$ 29,90 o metro quadrado. Viu só? É economia de verdade para você construir ou reformar sem susto. É aniversário no Shopping Telhas. Corre pra cá e aproveite. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados.
No Supermercado Dica, o seu dinheiro compra mais. Dica Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Dica, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 10 horas e 30 minutos. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Olha o Brasil. Notícias e comentários em instantes. E a gente vai seguindo agora com o nosso quadro A Hora do Brasil, trazendo para você informações e notícias. Olha que interessante, o portal de notícias Terra Fatos trouxe a seguinte matéria: agricultor encontra petróleo em sítio no Ceará, mas não terá direito à exploração. Um agricultor no município de Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, encontrou petróleo cru ao perfurar um poço em busca de água. O líquido começou a jorrar em 2024, após a escavação atingir cerca de 30 metros de profundidade. A substância foi analisada e confirmada oficialmente pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O sertanejo Sidrônio Moreira, que vive a cerca de 221 quilômetros de Fortaleza, contou que utilizou economias próprias e ainda fez um empréstimo de R$15 mil para realizar a perfuração. A expectativa da família era encontrar água. Ele estava fazendo, na verdade, um poço artesiano, né? Para poder amenizar os efeitos da seca na região. Mas o poço revelou um líquido preto e denso, semelhante ao petróleo cru. Apesar da descoberta, a legislação brasileira determina que o subsolo pertence à União, impedindo o agricultor de extrair, vender ou refinar o material encontrado em sua propriedade. Caso haja exploração comercial futuramente, ele poderá receber apenas entre 0,5% e 1% em royalties sobre a produção, enquanto a ANP realiza estudos para avaliar a viabilidade econômica da área. A família segue dependente de carros-pipa e afirma que até agora a descoberta trouxe mais gastos e frustração do que benefícios. Porque, gente, é uma questão de legislação mesmo, né? A Constituição da República, ela determina que dentre os bens da União Federal, o subsolo é um deles, né? E aí o que acontece é o seguinte: esse agricultor, ele encontrou o petróleo, foi confirmado que é petróleo cru, né? Porém, o que ocorre é que ele não pode explorar. Só a União pode explorar, né? Só a União, no caso, o governo federal, através da Petrobras, né? E aí, o que acontece? Ele vai ter direito aos royalties. Só que até chegar nesse momento de extração, né, produção, refinamento, até chegar nisso, leva tempo. Leva tempo porque a Petrobras, ela primeiro vai fazer uma análise para verificar a viabilidade da exploração, para ver se realmente o que tem de petróleo ali justifica a infraestrutura que vai ser necessária na área, né? Porque não é simplesmente, achou petróleo, vamos ali e vamos extrair, pronto.
Porque eu acho pouco provável, mas os estudos, eles têm que ser feitos para demonstrar a real viabilidade. Eu acho pouco provável que não tenha petróleo suficiente para ser explorado. Mas a ANP e a Petrobras, elas vão verificar, elas vão fazer a análise lá realmente, para verificar o seguinte: o que tem de petróleo ali justifica os gastos que a Petrobras, por exemplo, vai ter para montar uma usina de extração? É isso que tem que analisar. Por quê? Encontrou petróleo, mas vai que o que tem ali é só um barril, por exemplo. Se for só um barril, aí a Petrobras não vai ter interesse em explorar aquilo ali. O que é um barril de petróleo para a Petrobras, né? Agora, não, essa área dá para produzir aqui alguns milhares de barris, alguns milhões, né? Enfim, então é feita essa análise. Agora também, né, espero que não demore, porque aí também é uma sacanagem, desculpe a palavra, mas é uma sacanagem com o senhor, com esse agricultor, o Sidrônio Moreira, né? Com ele e com a família dele. O coitado estava perfurando para encontrar água, para poder resolver o problema dele de seca. Aí acha o petróleo. Está desde 2024 nessa luta aí. E outra coisa, inviabiliza a terra dele, tá? Porque aí ele não pode, se existe o petróleo ali, ele não pode ficar mexendo lá na terra também não. Ainda prejudica, né, outras questões aí da vida desse agricultor. Bom, a gente vai seguindo porque tem mais informações na Hora do Brasil. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. E aí eu vou trazer para você aqui, são 10h37, nós vamos trazer aqui umas informações do portal de notícias Fatos da Mente. Brasileiros que estão mudando o mundo e enchendo o país de orgulho e que a gente nem sabe, né? A Jaqueline Góes de Jesus, ela é uma pesquisadora baiana que liderou o sequenciamento do material genético do coronavírus no Brasil em tempo recorde, apenas 48 horas depois da confirmação do primeiro caso de Covid em 2020. E isso contribui para os estudos do vírus. Augusto, ele é um pequeno brasileiro de 8 anos, é do Ceará, e ele conquistou a medalha em Olimpíada Internacional de Ciência nos Estados Unidos. Olha aí, ó, nordestino cearense de apenas 8 anos. O dentista Felipe Rossi viaja pelo Brasil e pelo mundo com voluntários para realizar tratamentos odontológicos gratuitos em comunidades carentes. Olha que bacana, né? Fazendo da profissão dele uma missão de ajuda ao próximo. Parabéns, doutor Felipe Rossi. Outro brasileiro de 12 anos, o Lucas Freitas Vieira, ele que é do Distrito Federal, fez história ao ganhar ouro em Olimpíada de Cibersegurança na China. Olha que interessante, hein? Ana Helena Ubrick entrou para a lista dos mais influentes em inteligência artificial por criar uma solução gratuita para o SUS, que revisa prescrições, identifica riscos e gera alertas para prevenir erros médicos. Olha que bacana, brasileira também desenvolveu essa revisão pela inteligência artificial. Gente, inteligência artificial já está tomando conta de tudo, tá? Hoje, N profissões utilizam a inteligência artificial como forma para auxiliar, apoiar ali o seu trabalho. E é algo, gente, agora é imutável, isso aí não volta mais, entendeu? Tem que saber lidar com inteligência artificial. Quem está começando a vida profissional, você que tem aí um filho, um neto, um conhecido, um amigo, que está iniciando a vida profissional, olha, orienta essa pessoa a buscar informações
fazer um curso, alguma coisa voltada para o uso da inteligência artificial. Eu não estou falando aqui para a pessoa... Ed, você está dizendo que é para a pessoa ser um especialista na inteligência artificial? Não. Estou dizendo para a pessoa trabalhar com inteligência artificial. Mas a pessoa tem que saber usar a inteligência artificial no seu serviço. Porque hoje, isso faz com que o profissional ele ganhe muito tempo, né? Uma tarefa que às vezes você ia levar um dia inteiro para fazer, a inteligência artificial faz para você em segundos. E aí você vai ganhar o dia inteiro, né, para aumentar a sua produção. Isso contribui com várias profissões. Agora tem um alerta, tá, gente? Tem um alerta importante. Tem gente que está achando que utilizar a inteligência artificial é colocar o chamado prompt. O prompt é o pedido que você faz lá para a inteligência artificial, é a orientação que você dá para ela. Tem gente que acha que é só colocar ali uma orientação qualquer, ela produziu, você pega aquilo ali, imprime ou envia e pronto, acabou. Não é assim. Primeiro que o segredo do uso da inteligência artificial, ele está nesse chamado prompt. Que, como eu falei, é a descrição do que você quer que ela faça. Se você não souber fazer uma descrição adequada, ela também vai te entregar uma coisa imprecisa, né? Então você tem que conhecer. Não adianta achar que é só jogar lá e faz. Tudo bem, é só jogar lá, qualquer informação que você jogar lá, a inteligência artificial ela vai dar uma refinada naquilo ali, mas ela vai te entregar também uma coisa meio lá, meio cá, né? Então, você tem que conhecer o trabalho que você está fazendo, né? Não adianta, por exemplo, eu sou advogado, aí o que vai resolver para mim? Eu quero fazer um projeto de engenharia, eu não conheço nada de engenharia. Aí eu vou chegar ali e vou falar, inteligência artificial, faz uma planta para mim aí, numa casa com tantos metros quadrados, eu quero tantos quantos, vou colocar essas informações, ela vai gerar lá, né? Eu posso saber a área, né? Vamos supor, o terreno tem, sei, dá um exemplo qualquer aqui, tem 300 metros quadrados, eu quero que você faça uma planta aí de uma casa para mim de 100 metros quadrados. Eu quero tantos cômodos, né? Eu quero tantos quartos, suíte, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, cozinha, copa, blá blá blá. Posso descrever a casa ali. Ela vai gerar para mim. Agora, eu vou ter competência para revisar aquela planta, saber se está tudo certinho, as medidas, né? O material, tudo. Eu vou ter essa competência? Eu não vou ter, porque eu não conheço nada de engenharia, de obra, não conheço. Então, você acha que eu vou arriscar fazer isso? Não vou, né? Agora, um profissional da engenharia, o cara conhece, né? Ele pode pedir a inteligência artificial para poder auxiliar na formação daquele trabalho ali. Agora, ele precisa saber exatamente qual a descrição que ele vai colocar, que tipo de planta, né? O tipo de... talvez até o tipo de material, o tipo do solo, porque tudo isso influencia numa construção, né? O local, tudo isso aí vai influenciar. Então, o engenheiro vai saber o que ele vai informar ali. E depois que a inteligência artificial produz o trabalho, você ainda precisa conhecer pelo seguinte: você tem que revisar o que a inteligência artificial fala. Porque principalmente essas inteligências artificiais gratuitas, elas são muito imprecisas. Elas costumam criar informação. Elas criam coisas ali da programação delas, coisas que não existem. No ramo do direito, inclusive, a gente cansou de ver aí, e até recentemente,
advogado e juiz. E juízes. Que teve advogado colocando jurisprudência e lei que nem existia. Juiz dando sentença com base em decisões também que não existem. Juiz que estava dando sentença, aí na hora dele copiar lá a sentença da inteligência artificial para jogar no processo, estava copiando por inteiro, aí ele levava, ele chegou a dar sentença até com um prompt da inteligência artificial junto, que estava mostrando ali que não foi ele que deu a sentença, que ele foi na inteligência artificial para produzir a sentença para ele. Isso aqui está cheio de casos aí, entra na internet que você vai ver. Então, mas por que isso acontece? Porque aí o profissional não tem o devido cuidado de fazer a análise daquilo ali que foi produzido. Porque uma coisa é você usar a inteligência artificial para apoiar o seu trabalho. Outra coisa é você querer achar que ela vai fazer tudo para você, né? Aí é claro que a coisa não vai dar certa. Não vai dar certo, né? Então, esse uso ele tem que ser consciente, responsável, né? O profissional tem que ter conhecimento, que ele precisa revisar tudo aquilo ali. Produziu lá um documento, você tem que ler aquele documento. Esses erros que eu citei aqui, que inclusive juízes cometeram muitas vezes, é por quê? Porque copiaram, colaram e enviaram. Sequer leu o que foi produzido. Porque você tem que ler, você tem que certificar aquelas informações. Tem muita coisa que você precisa complementar. Porque aí, gente, é aquela questão, é o toque humano, é o toque do profissional. E essa sensibilidade, inteligência artificial nenhuma vai ter. Nenhuma inteligência artificial vai ter essa sensibilidade, nunca na vida. Porque essa sensibilidade é só o ser humano que tem. Então você conhece o caso, você conhece o que está acontecendo, né? E aí você vai dar a refinada daquilo que foi produzido. Mas, é o que eu estou dizendo, isso é uma ferramenta, gente, é uma ferramenta como todas as outras ao longo da história da humanidade, né? Vamos pegar lá atrás mesmo, as ferramentas, antes de serem desenvolvidas as ferramentas, o que o homem utilizava? Para caçar, até para ajudar na produção de algum alimento. Era pedra, era pau, até que em algum momento alguém teve uma ideia de pegar um pau e ir riscando ele na ponta de uma pedra, até fazer uma ponta de lança naquele pedaço de pau. E aí ele viu que aquilo ali, que ao invés de sair procurando uma caça, batendo na caça, ele podia perfurar a caça com aquela lança. Aí a coisa vai evoluindo. Aí se ele ia quebrar um coco, precisava ficar batendo o coco na outra pedra, jogando no chão, não sei o quê. Aí daqui a pouco teve a ideia de pegar uma pedra, amarrar na ponta do pau e nasceu o martelo. Então, ferramentas, né, que começaram com uso rudimentar e daqui a pouco foi aperfeiçoando, né? Então olha como, né, como tudo foi mudando, como a coisa vai mudando, vai melhorando, né? E por aí vai. Então, o que acontece? Antigamente mesmo, como que se produziam documentos antigamente? Era tudo escrito à mão, não é verdade? Eu mesmo, eu cheguei, como advogado, eu cheguei a ver um processo
eu precisei fazer uma consulta num processo, e esse processo, ó, ele era da década de 50, ó, para você ter ideia do tempo. Quando eu peguei o processo, aquele é um documento histórico, o processo todo feito à mão, de capa a capa, feito à mão. A petição do advogado da época, lá em 1950, a petição do advogado feita à mão, os despachos do juiz à mão, as manifestações do promotor de justiça à mão, a sentença final à mão, todas as informações do processo escrita à mão, com aquela letra bonita, desenhada, aquele negócio redondinho, bonitinho, bem feito. Hoje, quer dizer, não vou nem falar hoje, depois de um tempo, o que veio? A máquina de escrever. Aí o pessoal teve que se adaptar a saber utilizar a máquina de escrever, que aí muita coisa já não era à mão mais, era tudo na máquina de escrever. Depois chegou o computador, as máquinas de escrever ficaram obsoletas, né? Ficaram encostadinhas. E aí todo mundo começou a usar o computador, digita ali, imprime, aquela coisa toda. A máquina de escrever, quando você errava, se você tivesse ainda aquela máquina que apagava, ainda facilitava. Se não tivesse, você tinha que bater o xizinho ali em cima daquilo que escreveu errado, né? E corrigir. Bati o X, digo em tempo e segue. Né? Depois o computador não, digitou errado, você apagava, digitava o certo de novo ali e tal, imprimia o documento certinho. Né? Se ao final imprimiu lá a página, viu que tinha um erro, você voltava ali, corrigia só aquele erro e imprimia o documento certo. Na máquina de escrever não tinha jeito, né? Se depois que você fez o documento todo, viu que estava errado, tem coisa errada aqui, o que você tinha que fazer? Refazer o documento inteiro. Olha o tempo que perdi. Aí olha o ganho de tempo que o computador trouxe. Aí você ia fazer uma pesquisa, você tinha que ir na biblioteca, né? As pessoas tinham em casa lá aquelas enciclopédias enormes, enciclopédia Barça, Novo Conhecer, não sei mais o que, tanta enciclopédia, né? Quem tinha essas enciclopédias em casa? Na minha casa tinha. Você era pesquisando naquilo ali. E eu ainda sou do tempo né, no meu tempo de criança, pesquisa para trabalho de escola, eu ia para a biblioteca. Né? Eu cheguei a pegar a fase da transição, eu cheguei a fazer pesquisa em biblioteca, depois evoluiu aí para o Google, fazer pesquisa no Google, facilitou muito. E agora a coisa avançou para além do Google, avançou com a inteligência artificial. E aí é assim que tudo vai modernizando, né? E que a humanidade saiba usar as modernidades para o bem, né? Para facilitar a nossa vida. Quero mandar um bom dia aqui para Marluce, está mandando ali um bom dia para a gente. Obrigado, Marluce, pela sua companhia. Olha, seguindo ainda as boas notícias, pesquisadores do Rio Grande do Sul descobriram novas espécies de cogumelo, sabe onde, gente? Na Antártica. Exatamente. Lá no Polo Sul, os pesquisadores brasileiros, pesquisadores que saíram do Rio Grande do Sul para realizar pesquisas na Antártida. Antártica, né? O Ártico, o Polo Sul, tudo a mesma coisa. Descobriram essas espécies de cogumelo. Agora, que coisa interessante, né? Um cogumelo que nasce no gelo, no frio intenso. Não é brincadeira não, né? Então, gente, essas foram as boas notícias do dia de hoje que eu tô trazendo aí para você. A gente segue porque tem mais informação aqui na Hora do Brasil. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Meu amigo ouvinte, a coisa não tá fácil, não tá fácil. Você lembra da empresa Estrela,
a que fabricava brinquedo muito famosa, principalmente aí nos anos 80 e 90, né? A Estrela tem uma ligação muito forte com essa geração dos anos 80 e 90. No caso é a minha geração, eu sou do final da década de 80. E tanto eu quanto outros jovens da minha geração têm com certeza um laço afetivo com a Estrela. A Estrela é uma das maiores e mais tradicionais fabricantes de brinquedo do Brasil, uma empresa que foi fundada em 1937 e desenvolveu uma série de brinquedos aí que marcaram época, marcaram gerações, né? Quantos brinquedos, Banco Imobiliário, Comandos em Ação, as Barbies, a empresa que marcou muito, deixou um legado, né? Tem um legado muito grande na vida daqueles que tiveram a grata oportunidade de serem crianças nessa época aí entre 80 e 90, começo ali dos anos 2000. Quantos brinquedos a Estrela desenvolveu e que era uma coisa que chamava muito, né, a atenção das crianças ali. Só que a Estrela, gente, infelizmente, a Estrela entrou num hall de empresas, tanto de empresas brasileiras quanto empresas que são de outros países, mas que têm unidades aqui no Brasil, que estão em recuperação judicial, infelizmente, né? A recuperação judicial, ela é um procedimento jurídico do qual a pessoa jurídica ela dá entrada no judiciário para poder evitar a falência. Resumindo bem a história, quer dizer o seguinte: a empresa tem muita dívida, não está conseguindo pagar as dívidas, e aí ela entra na justiça pedindo essa recuperação judicial, ou pode ser feita também uma recuperação extrajudicial, mas é uma forma dela ganhar um fôlego para parar ali os juros, ela poder se planejar para quitar as suas dívidas ali sem a coisa se complicar mais. E a Estrela está no rol entre tantas outras empresas que estão enfrentando a mesma situação e que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, logo após o apoio cultural. Bom dia, alegria! 10 horas e 58 minutos. Rádio Mix FM, apoio cultural. Cake de ofertas no Supermercado Diga. Costelinha de porco com pele, R$13,98 kg. Alcatra bovina em bifes, R$49,98 kg. Músculo bovino, R$36,98 kg. Filé de frango, pacote congelado, R$15,98 kg. Rabada bovina, R$28,79 o quilo. Salsicha Perdigão, R$8,99 o quilo. Vem pro Diga! Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro, Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro. Ei,
Retífica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores, enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retífica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. ZYU245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11h01. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. E a gente vai retornando aqui com a Hora do Brasil. Quero mandar aqui um abraço para minha tia Manhotra, a Ilma, tá desejando ali, Deus abençoe, amém, Manhotra. Eu estava falando para você acerca da situação da Estrela, né? Empresa fabricante de brinquedo, empresa brasileira, e que está nesse processo de recuperação judicial, e eu vim explicando para você de forma bem resumida aqui, que esse processo de recuperação judicial é uma forma da empresa ela conseguir pagar suas dívidas, tendo em vista o fato de que ela já está com dívidas acumuladas, e aí ela não consegue realizar esse pagamento, né? Então, eu vou explicar essa situação para você. Eu vou, nesse momento, só vou atender ali, vou colocar aqui uma música para rodar, vou aproveitar e atender o pedido do Zequinha, que eu preciso dar uma pausa aqui, e eu já volto para falar sobre isso, tá? Enquanto a gente vai ouvir Amor Proibido do Zequinha. Gente, já volto. Estou de volta, vocês estão me ouvindo aí? Tá dando para ouvir legal? Beleza, Marluz, obrigado. A gente já vai voltar, tá?
A gente já vai retomar aqui a programação. Tá tocando uma música, só que aí eu não consigo compartilhar com vocês, né, por causa dos direitos autorais. Aí não permite aqui pra mim. Que aí o Instagram vem e derruba a live. É complicado, tá? Mas já tá acabando. Tá acabando a execução ali. E aí assim que terminar a música, eu volto. Já vamos voltar. Bom dia. Estamos de volta. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Isso aí. Bom, e eu quero mandar um abraço aqui pro Ulisses, tá ali também desejando um bom dia, o Wellington e a todos os ouvintes da Rádio Mix. Obrigado, Ulisses, um bom dia para você. Então, gente, retomando, eu estava falando sobre a situação da Estrela, explicando para você o processo de recuperação judicial, né, qual a finalidade dele. Então, isso é para evitar, ao fim e ao cabo, é para evitar que a empresa venha a falir. Só que a Estrela não está sozinha nisso, né? É muito triste, porque a gente está falando de uma empresa que existe aí há tantos anos, né? Conforme eu falei, desde 1937. Ou seja, está indo para 89 anos. Acho que é isso, né? Está indo para 89 anos. Ano que vem, 2027, faria 90. Vai fazer, se Deus quiser, 90 anos, né? Vamos torcer para dar certo aí para a Estrela. Então, essa situação é triste, porque é uma empresa histórica, uma empresa que tem um legado fenomenal, uma história, uma relação profunda com várias gerações, de modo especial essa geração dos anos 80 e 90, início ali dos anos 2000, não, uma empresa antiga, brasileira, mas ela não está sozinha. A Estrela está na mesma situação que está o café Starbucks, a Bombril, a Casa do Pão de Queijo, o Subway, a Drogaria Dia, a Tok Stock, a Polishop, a 123 Milhas, a Móbil, Ricardo Eletro, a Victor, a Casa e Vídeo, a Ambipar, a Martin e a Conteminas S.A. E quando você para ver, gente, o histórico de recuperação judicial brasileiro, nós estamos vivendo o recorde. O recorde. No governo Dilma, no início de 2014, eram 828 empresas em recuperação judicial. Em 2015, esse número foi para 1.287. Em 2016, esse número chegou
a 1.863. Aí ali, em 2016, você tem ali ainda Dilma e Temer. Já no governo Temer, em 2017, o número caiu para 1.420. Depois, em 2018, ainda no governo Temer, caiu para 1.408. No governo do presidente Jair Bolsonaro, teve uma queda de 39,9% nos pedidos de recuperação judicial. Foi para 1.387, depois para 1.179, caiu para 891 e fechou o governo do presidente Bolsonaro com apenas 833 empresas com pedido de recuperação judicial. Voltou lá para o patamar de 2014, a queda. Já no governo Lula 3, esse número disparou 276%. Gente, eu estou falando 276%. Só em 2024, o número estava em 833 empresas. Em 2024 foi para 1.405 empresas. Depois seguiu para 2.273 empresas. E fechou 2025 com 5.280 empresas, 6 vezes mais. Estima-se que 8,3 mil empresas podem falir apenas em 2026, pelas projeções, conforme se vê nesse histórico de pedido de recuperação judicial. Gente, o número lá em 2014 era de 828, esse número só subiu. No governo Temer, no governo Jair Bolsonaro, foi quando esse número apresentou uma queda, e principalmente no governo Bolsonaro, que a queda foi de praticamente 40%. E agora, de 2023 até 2025, esse número subiu 276%. Já são 5.280 empresas em recuperação judicial, isso aí é o que já está, e as projeções indicam que esse ano ainda é muito provável que 8.300 empresas possam falir. Aí eu te pergunto, a economia desse país, ela está bem? Com mais de 5.000 empresas em recuperação judicial? Com 8.300 empresas projetadas para falir só esse ano? Essas 8.300 empresas representam o ganha-pão de quantas famílias? Quantos pais, quantas mães vivem do trabalho nessas empresas? O que vai acontecer com essas famílias se essas empresas falirem? O Brasil criou uma cultura de colocar o empresário como vilão da história. Só que é o empresário que dá emprego, é o empresário que paga os impostos para o governo, que paga taxação sobre a folha para poder contribuir com o INSS. 8.300 empresas que vierem a falir nesse país são 8.300 fontes de arrecadação a menos. Quem vai sustentar a Bolsa Família? BPC, o INSS. A Seguridade Social, ela tem recurso desses impostos. Quando eu falo de Seguridade Social, eu estou falando de 3 áreas super sensíveis
para a vida do povo brasileiro. A Seguridade Social entra, a assistência social, e aí assistência social a gente está falando dos CRAs, do BPC, do Bolsa Família. Entra a saúde, e aí a gente está falando do SUS. E entra o INSS, que nós estamos falando do quê? Da aposentadoria, das pensões, não é? Então, esses impostos que essas empresas pagam se destinam a cobrir esses gastos. 8.300 empresas, se vierem a falir, de onde que o governo vai tirar o dinheiro para compensar essa perda de receita que ocorre de um momento para o outro? Porque de um dia para o outro, se essas empresas não conseguirem cumprir o plano de recuperação judicial, a justiça decreta a falência dela. Aí sabe o que acontece? No outro dia, a justiça decretou falência hoje. No outro dia, todo mundo que trabalha na empresa está no olho da rua. Sabe-se lá Deus quando vão receber os seus direitos trabalhistas. O governo para de arrecadar. Os fornecedores dessas empresas param de receber. E aí pode ser que dali surjam novos pedidos de recuperação judicial e que pode inclusive desembocar em novas falências. Porque você imagina, você é um fornecedor de uma empresa que está em recuperação judicial. Aí você já está preocupado que a empresa está te devendo, aí já está pagando, não da forma como foi acordada anteriormente, já está pagando de outro modo. Aí de repente essa empresa falha. O que acontece? Você tem a sua dívida que você estava recebendo, ainda estava recebendo um pouquinho ali, mas pelo menos estava recebendo. Aí de repente você não recebe mais nada, né? Então, o que vai acontecer? Pode surgir outros pedidos de recuperação judicial. A Estrela, que foi o que eu chamei aqui, o que eu trouxe esse assunto, a Estrela está passando por esse problema por N razões. As principais dela, a culpa é do governo. A culpa é do governo. Porque foi o governo que proibiu. E aí, eu vou trazer para você aqui o ano em que o Conanda proibiu a propaganda de brinquedos na televisão. O Conanda, ele é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é um órgão ligado ao governo federal. Ali tem pessoas, é uma formação paritária, sociedade civil, metade sociedade civil, metade governo. O governo indica metade. E a outra metade são entidades da sociedade civil e muitas delas ligadas ao próprio governo, porque recebem recursos do governo. E houve um trabalho do governo federal que começou no último mandato do governo do Lula e avançou pelos mandatos da Dilma, chegando em 2014, quando, portanto, o governo, através da resolução 163 de março de 2014, o Conanda proibiu a propaganda de brinquedo na televisão. Você vê hoje propaganda de brinquedo em televisão? Não tem mais. Acabou. O governo proibiu.
Isso trouxe uma série de situações em escala. Por exemplo, cadê os programas infantis? Você se lembra aí do Bom Dia e Companhia? Você se lembra da TV Globinho? Cadê esses programas infantis? Eles acabaram. Por que eles acabaram? Porque programa de televisão sobrevive com patrocínio. E quem eram os principais patrocinadores dos programas infantis? As fabricantes de brinquedo, que aí anunciava boneca, carrinho, jogo, várias coleções, enfim. Algumas até desenvolviam desenhos para depois poder anunciar os seus produtos ali. Só que o governo proibiu essas propagandas. E isso foi praticamente com um tiro de misericórdia sobre essas empresas. Que aí a empresa fabrica brinquedo, mas ela não tem onde divulgar o brinquedo. Aí a coisa dificultou muito. Né? Trouxe um problema muito grande para essas empresas. Né? Como é que nós vamos fazer para divulgar? Isso aí foi decisão no governo do PT. Chegamos, por fim, a 2023, a taxa de juros do país só subindo. A taxa de juros é a Selic, que você ouve falar aí, quando, né? Ah, a Selic subiu, a Selic caiu. A gente está há anos aí só com o aumento da Selic. A Selic chegou à casa dos 15% ao ano. Agora está em 14,75%. Uma taxa de juros muito alta. No governo do Bolsonaro, essa taxa chegou a 2,5%. Agora nós estamos em 14,75%. Olha o impacto disso na economia. Isso significa o quê? Lá no governo Bolsonaro, se você fosse fazer um empréstimo, uma empresa fosse fazer um empréstimo, a taxa básica de juros estava na casa de 2,5% ao ano. Então estava barato fazer empréstimo. Aí a empresa vai lá, faz empréstimo, vamos expandir, porque o empresário precisa do recurso para ele poder crescer. E ele vai atrás desse recurso como? Pega empréstimo no banco. Uma das formas ele conseguir o recurso. Com taxa de juros a 2% ao ano, tá de graça pedir empréstimo. Agora, com a taxa de juros, que esse ano, só esse ano, que ela teve uma queda de 0,25 pontos percentuais. Ela caiu de 15%, ela caiu para 14,75%. Como que o empresário aguenta fazer um empréstimo com a taxa básica na casa de 15%? Não consegue. Se ele está em dívida ainda, a coisa fica pior. É o que está acontecendo com essas empresas. Taxa de juros alta, inflação comendo. Como que faz empréstimo para tentar solver as suas dívidas? Né? Se regularizar com seus fornecedores. Porque quando você está devendo, quando uma pessoa jurídica está devendo para o fornecedor não vende mais para ela não. Para vender de novo, você você quer comprar? Acerta a sua conta primeiro. Ou então, eu te vendo o produto que você está precisando, mas você tem que pagar em cash. Tem que pagar adiantado. Dinheiro para cá e o produto para lá. Então, esse é o resultado de um governo perdulário, gastador. Porque é isso o que está acontecendo. Eu trouxe aqui, falei aqui para os nossos ouvintes o quanto foi gasto só de cartão corporativo. Mais de R$1 bilhão só em cartão corporativo ao longo desses últimos 4 anos. Nos 4 anos do último... Aí, por que você está falando do Bolsonaro? Estou falando do Bolsonaro porque eu vou fazer um comparativo com o governo anterior. Né? Como é que eu vou comparar? O mais lógico para você comparar o momento agora é olhando o último governo. Né? Porque senão perde até a lógica. Como é que eu vou
Eu vou falar do governo que foi há 3, 4 mandatos atrás. Eu tenho que falar do último mandato. Então, no último mandato presidencial, e aí quem estava era o Bolsonaro, os gastos com cartão corporativo, nos 4 anos, foi de 72 milhões de reais. No atual mandato presidencial, que agora é o Lula, de 2023 só até março de 2026, já se gastou mais de 1 bilhão de reais em cartão corporativo. Foi 1,4 bilhões de reais em cartão corporativo. Um aumento só de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Quem paga essa conta? Somos nós. Aí, consegue controlar a inflação? Consegue reduzir taxa de juros com o governo gastando? Se pelo menos estivesse gastando e estivesse tendo retorno para a população, aí a gente podia falar que era investimento. Mas tá aí, ó, o retorno. O retorno é esse aí. 8.300 empresas na corda bamba para falirem esse ano ainda. 8.300 empresas na prancha do pirata para ir para o fundo do mar. É isso que está acontecendo. Então, assim, é lamentável ver o ponto que chegou a economia brasileira e a situação de quem gera emprego nesse país. A coisa está ficando feia e cada vez mais. A gente se pergunta, tem luz no fim desse túnel? A gente pode esperar uma luz no fim desse túnel? Que a coisa está ficando complicada. Governo e políticas públicas não se sustentam sem o pagador de imposto. E o Brasil de hoje é um Brasil que ataca o pagador de imposto, que cada vez mais cobra N tributos, cria novos tributos e aumenta os já existentes. Está sufocando o contribuinte. E quando você começa a sufocar a sua galinha dos ovos de ouro, uma hora você pode ficar sem eles. E aí a coisa se complica. A gente vai para o apoio cultural aqui na Rádio Mix. Já já eu volto, tem mais informação para você. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Rádio Mix FM, apoio cultural. Coco do Gás e água mineral. Água diretamente de Minas Gerais. Seu revendedor Ultra Gás. Agora com brindes. Ligou, ganhou. 3349-3334 998-12-9893. Direção do Coco e do Fabinho do Gás. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado, começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar.
Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Cata Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CECISA 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Ei, você aí, tá sabendo da novidade? É aniversário do Shopping Telhas, com ofertas que vão fazer a sua obra render muito mais. Pisotec 53 por 53 por apenas R$18,90 o metro quadrado. Piso semi-gris Boston Gris 75 por 75 por apenas R$28,90 o metro quadrado. Porcelana Turban Bege 72 por 72 comercial por apenas R$29,90 o metro quadrado. Viu só? É economia de verdade para você construir ou reformar sem susto. É aniversário no Shopping Telhas. Corre pra cá e aproveite. Shopping Telhas. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. Padaria e mercearia divisa um pão quentinho toda hora. Bolos, biscoitos, refrigerantes em geral. Cervejas estupidamente gelada. Padaria e mercearia divisa 1. Rua Cordeiro, número 95, divisa 1. Telefones 999-496490. 3337-1783. Padaria e mercearia divisa 1. Direção Vicente. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. E a gente volta aqui com a Hora do Brasil repercutindo a reunião que houve entre o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República do Brasil, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Reunião essa que o governo não gostou. Até o último momento, diplomatas brasileiros, a pedido do governo Lula, tentavam impedir que essa reunião acontecesse. No entanto, o presidente Donald Trump não quis saber não, tá? Ele manteve o encontro e recebeu o presidenciável no Salão Oval da Casa Branca. É a primeira vez que um pré-candidato a presidente da República do Brasil pisa no Salão da Casa Branca, no Salão Oval, que é o local onde fica o presidente dos Estados Unidos, né? O gabinete do presidente dos Estados Unidos. E isso aí mexeu muito com o governo. O Trump ainda presenteou Flávio Bolsonaro com a medalha que é cobiçada no mundo inteiro. A visita de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos ganhou destaque após o senador revelar um presente simbólico recebido de Donald Trump durante encontro realizado na Casa Branca em Washington. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, publicou nas redes sociais uma foto ao lado de Donald Trump e exibiu uma moeda de honra entregue pelo presidente norte-americano após a reunião realizada na terça-feira, ontem, dia 26. Segundo Flávio, o objeto representa um gesto raro reservado a aliados. O parlamentar ainda afirmou que a lembrança demonstra prestígio enorme e simboliza reconhecimento dentro do círculo político ligado ao republicano. O que é a Challenge Coin entregue ao senador? A peça recebida por Flávio é conhecida como Challenge Coin, um medalhão tradicional ligado às Forças Armadas dos Estados Unidos e bastante valorizado em ambientes militares e institucionais. De acordo com o Departamento de Defesa do ZEUA, a tradição existe há cerca de um século. O item costuma ser entregue como forma de reconhecimento, lembrança de encontros oficiais
e valorização de membros considerados próximos. Nos Estados Unidos, a Challenge Coin é vista como um símbolo de respeito e pertencimento. Diversas autoridades americanas utilizam o objeto para homenagear convidados e aliados políticos. Entre os principais significados associados à moeda estão reconhecimento institucional, fortalecimento de alianças, registro de encontros oficiais, valorização de méritos e serviços, símbolo tradicional militar norte-americano. Após a reunião, Flávio Bolsonaro afirmou que Donald Trump demonstrou interesse pela situação de Jair Bolsonaro e perguntou sobre as condições enfrentadas pelo ex-presidente brasileiro. A declaração rapidamente repercutiu no meio político brasileiro. Integrantes da base governistas criticaram o encontro e classificaram a visita como uma cortina de fumaça em meio ao cenário político nacional. A imagem publicada por Flávio Bolsonaro ao lado do republicano gerou forte movimentação nas redes sociais e ampliou o debate entre apoiadores e opositores do grupo político ligado ao ex-presidente brasileiro. Além da foto, a exibição da moeda de honra também chamou a atenção dos seguidores. Muitos usuários comentaram o simbolismo do presente e destacaram a proximidade política construída entre a família Bolsonaro e Trump nos últimos anos. A aproximação entre aliados de Jair Bolsonaro e Donald Trump continua sendo acompanhada de perto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, principalmente após os recentes encontros envolvendo representantes dos dois grupos políticos, com a divulgação da moeda de honra e das declarações feitas por Flávio Bolsonaro. O episódio voltou a colocar em evidência a relação entre o senador brasileiro e o presidente norte-americano, além de alimentar novos debates no cenário político internacional. A coisa tá ficando grossa, tá? E tem ainda, gente, uma outra matéria aqui que diz sobre o pedido que Flávio Bolsonaro fez a Trump e que era o temor do Lula. O encontro realizado, né, entre o senador e o presidente dos Estados Unidos, o senador depois afirmou ter solicitado ao presidente do ZEU, Donald Trump, a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Durante a reunião na Casa Branca, Flávio Bolsonaro afirmou que fez esse pedido ao presidente americano, envolvendo o enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Segundo o senador, a solicitação foi para que os Estados Unidos classifiquem o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV, como grupos terroristas. Ele defendeu a medida ao afirmar que essas facções exercem controle territorial no país e impõem regras próprias em diversas regiões. Qual foi a justificativa apresentada pelo senador brasileiro? Em declaração após o encontro, Flávio Bolsonaro afirmou que milhões de brasileiros vivem sob domínio de facções criminosas. Gente, e isso não é segredo para ninguém, né? É segredo para 0 pessoas. Né? Quem é que não sabe a verdadeira realidade das favelas do Rio de Janeiro, por exemplo? Olha as mortes que nós tivemos nesses últimos anos aqui na nossa região, inclusive, e que eu recebi aqui o ex-comandante da PM, aqui no Show da Manhã. Foram palavras do ex-comandante do 28º Batalhão, que todas aquelas mortes eram de pessoas que estavam ligadas a facções criminosas e ao tráfico de drogas. O senador disse ainda que cerca de 1 em cada 4 brasileiros estaria em áreas controladas por organizações criminosas que, segundo ele, atuam como estruturas paralelas do Estado. Para o senador, o enquadramento como terrorismo seria uma forma mais dura de combate internacional às facções. Durante coletiva em Washington, Flávio Bolsonaro fez críticas ao governo do presidente Lula,
afirmando que há divergências na forma de enfrentar o crime organizado. Segundo ele, sua postura seria oposta do governo brasileiro em relação à pressão internacional para endurecer a classificação das facções. Antes de detalhar as ações futuras, ele citou possíveis parcerias e estratégias globais contra o crime organizado. Acordos com países da América Latina, cooperação com nações da Europa, parcerias com os Estados Unidos e diálogo com Israel em iniciativas de segurança. O governo dos Estados Unidos vem discutindo há mais de um ano a possibilidade de classificar facções brasileiras como organizações terroristas. Nos últimos anos, a administração americana já adotou esse tipo de medida contra outros grupos criminosos na região. Entre os exemplos recentes estão cartéis e organizações internacionais ligadas ao narcotráfico, que passaram a ser enquadrados como terroristas por Washington. Essa situação eu cheguei inclusive a compartilhar aqui de uma reunião que houve recentemente na ONU, e nessa reunião o governo brasileiro ele orientou os nossos diplomatas na ONU a não aceitar essa classificação às facções criminosas do Brasil, em especial o PCC e o Comando Vermelho, como organizações narcoterroristas. Ou seja, o governo Lula votou contra essa classificação, não deu essa classificação em território brasileiro e pediu que outros países não os classifiquem como narcoterroristas. E aí outros países daqui da América do Sul classificaram dessa forma. A Argentina classificou, me parece que o Paraguai também classificou o PCC e o Comando Vermelho como organização narcoterrorista. Na prática, gente, quando um país diz que uma organização criminosa de um outro país tem essa classificação como de organização terrorista, isso aí traz alguns efeitos jurídicos. Não quer dizer que o outro país ele vai entrar aqui no Brasil para poder prender traficante. Não significa isso. Significa que se houver algo dessa organização acontecendo naquele país que assim classificou essa organização, aquelas pessoas elas vão ser julgadas lá naquele país de forma mais rígida. Porque uma coisa é responder por tráfico. Outra coisa, e bem pior, responder por tráfico já não é leve. Agora, pior ainda do que isso é responder como membro de organização terrorista. Porque hoje, em escala internacional, alguém ser considerado membro de grupo terrorista, isso aí traz sérios problemas para a pessoa, se a pessoa vier a ser pega por um país que tenha essas regras rígidas para membros de organizações terroristas, né? E por que de todo esse cuidado? Justamente por conta do temor que tem em relação a essas pessoas, porque a essas pessoas que fazem parte dessas organizações, gente, porque essas organizações são capazes de tudo. Quer só um exemplo? Só um. Vou te dar só um. 11 de setembro de 2001. Os aviões que se chocaram com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Quantos morreram ali? Aquilo foi um atentado terrorista. Por isso que as nações têm uma atuação rigorosa com quem recebe essa classificação. Aí você vai falar assim, mas aqui no Brasil o PCC nunca jogou avião em nada, em lugar nenhum. Porque cada organização, ela tem o seu modus operandi, ela tem o seu propósito. A Al-Qaeda, que foi a organização que fez esse atentado lá nos Estados Unidos,
propósito deles ali era político, religioso, né? Mas cada organização tem o seu propósito. Essa discussão que envolve o PCC e o Comando Vermelho, qual é o propósito que se levanta em relação a eles? É o fato de que eles vendem droga, o que gera um problema de saúde pública, o que faz com que os índices da criminalidade aumente, porque quando envolve droga e o tráfico de drogas, isso aí consequentemente traz como reflexo o quê? Roubo, furto, homicídio, associação criminosa, aliciação de menores, por aí vai. Se a gente for destrinchar aqui esse rosário, vamos gastar tempo, né? E num outro ponto, o que tem sido argumentado em relação a essas organizações aqui no Brasil é o domínio de territórios. E esse domínio de territórios ele também é muito sério, porque existem comunidades que nem a polícia entra. Existem lugares no Rio de Janeiro que, se chegar 1, 2 viaturas ali, ela não passa de jeito nenhum para dentro da comunidade. Que para a polícia entrar ali, tem que descer o batalhão inteiro. E ainda vai ter troca de tiros. Então, nós às vezes aqui, né, nós aqui na nossa região, a gente talvez não tome muito essa dimensão. Porque a nossa realidade, graças a Deus, ela pelo menos por enquanto ainda é outra. Mas nós vimos até pouco tempo mesmo em Barra Mansa, ali na Vila Delgado, na Presidente Kennedy, né, um ônibus queimado, paralisaram o trânsito, deram toque de recolher. Teve isso recentemente em Barra Mansa. No Rio de Janeiro tem lugares lá que, né, coloca-se barricada, ninguém pode passar. Se a pessoa não morar no local para subir, tem que ter autorização do dono do morro, essas coisas todas. Então isso aí, viver essa realidade, se não for viver debaixo de um terrorismo, eu não sei então mais o que é. Quem vive uma realidade dessa, vive no medo todos os dias, no receio. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está nessa situação, você sabe o que acontece? Você não pode receber um amigo na sua casa, você não pode receber um parente. Tem lugares do Rio de Janeiro que se a facção que manda naquele território, não for o Comando Vermelho, por exemplo, se você chegar com alguma coisa vermelha ali, um boné vermelho, uma camisa vermelha, você tem 2 opções: ou você tira e joga fora, ou você vai levar tiro. É isso aí. Ah, Wellington, não é bem assim. É bem assim sim. Eu conheço pessoas que tiveram de fazer essa escolha. Ou tomava tiro ou jogava fora a roupa. Porque chegou dentro de um local cuja facção é rival do Comando Vermelho e a pessoa estava de roupa vermelha. E não é um caso só que eu conheço, não, são vários. É assim que funciona. Ah, é demais? Quem está achando que é demais? Bota uma roupinha vermelha, vai lá no Rio e sobe num morro que não seja do Comando Vermelho. Depois você vem aqui e me conta. Se você conseguir sair de lá vivo. Pega um carro, erra o caminho e adentra ali para maré adentro. 10 horas da noite. E vamos ver se você me conta essa história depois, o desfecho dela. Então, se isso não for viver debaixo de terror, a gente precisa achar um outro nome. E aí eu pergunto, qual
o receio do governo brasileiro do outro país declarar essas organizações como terroristas. Qual é o receio? Por que que não pode? Eu não consigo ver lógica nisso. Essas organizações estão aí, fazem um terror, mandam mais do que o Estado, a lei delas vale mais do que a lei do país, porque lá, quando o traficante fala, ó, a internet agora só pode contratar essa, quem tiver diferente vai mudar e vai contratar a que ele mandou, o gás só pode comprar daquele ali, ninguém compra de outro, a água tem que ser só essa daqui, é só aquela. A partir de tal hora ninguém pode ficar na rua. Não fica. Então ele manda. E ai daquele que desobedecer. Há pouco tempo a gente estava vendo aí os traficantes. Teve duas situações diferentes. Tinha lugares que os traficantes, onde tinha terreiro de candomblé, ubanda, eles estavam entrando, destruindo tudo, acabando com tudo, que não podia mais ter terreiro, porque o dono do morro não aceitava terreiro de candomblé, terreiro de macumba, né, como é popularmente conhecido. Estava destruindo tudo, mandando fechar. E tinha outros lugares que estavam mandando fechar, era igreja cristã. Chegava lá e quebrava tudo, e tem que fechar, e acabou, e não vai ter culto, não tem pastor, não tem nada. E não tinha quem desobedecesse. Então eu pergunto, qual o medo do governo brasileiro dessas organizações terem essa classificação? Será que a situação da Deolane Bezerra, a influenciadora que fazia campanha para o Lula, que foi presa por envolvimento com o PCC, será que tem ligação? É uma pergunta, perguntar não ofende. Será que tem ligação com o fato do governo não querer que classifique? Porque por mim, gente, eu não sou membro, eu não sou faccionado. Você que está me ouvindo, você é faccionado? Se você falar para mim, não, eu não sou, então para você vai mudar o quê? Se os Estados Unidos classificar, e se o próprio governo brasileiro classificar essas organizações como terroristas? Para nós não vai mudar em nada, pelo contrário, vai fazer bem. Agora, para quem, né, se você que está me ouvindo, você fala, não, pô, eu sou faccionado. Aí, meu amigo, para você a coisa... Aí a porca torce o rabo para você, tanto se o governo brasileiro classificar, quanto governos de outros países classificarem. Porque se for classificado, você entrar na lista e por acaso você resolver fazer um passeio na Argentina, vamos supor que os Estados Unidos classifique lá, aí você resolve lá na Disney fazer um passeio, e quando você chegar, né, vamos colocar na Argentina daqui mais perto, você resolve, vou lá em Bariloche ver a neve, mas aí o seu nomezinho aparece na lista de membro de organização narcoterrorista brasileira. Vamos supor que o seu nome apareceu lá na lista. Aí você foi lá em Bariloche, por lá mesmo você vai ficar. Não volta mais não, tá? Porque aí nesse caso, eles vão te prender lá, vão te julgar lá. Nossa, mas tudo que eu fiz aqui dentro do Brasil. Mas você foi classificado como membro de organização terrorista. Então você se torna um elemento perigoso em qualquer outro território, internacional inclusive. E aí o pau canta mesmo. Mas aí, como eu falei, para quem não é membro de facção, para você, qual o problema? Para o governo, qual o problema de classificar? Por que o governo não quer que classifique? Eu faço essa pergunta.
Alguém pode responder? Qual o medo do governo Lula de ter essas organizações classificadas dessa forma? Alguém precisa responder essa pergunta. Não é? Alguém precisa responder. Por mim, se os Estados Unidos, se o mundo inteiro classificar, vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Nunca fui, não sou e nunca serei membro de facção criminosa nenhuma. Seja milícia, seja de tráfico de drogas, Deus me livre e guarde. Não tem ninguém da minha família ligado a isso, graças ao bom Deus. Entendeu? Conheço pessoas, conheço muita gente. Graças a Deus também. Conheço gente que presta e gente que não presta. Né? Conheço pessoas que são ligadas a essas organizações. Algumas das quais, inclusive, me tratam muito bem, têm respeito por mim, me cumprimenta, onde me vê fala comigo, e eu respeito eles também, que eu não tenho nada a ver com a vida deles. Cada um segue a sua vida com o caminho que quiser e com os ônus e os bônus que isso traz. Não é? Então eu também respeito lá o caminho do cara, não faço nada também para poder prejudicá-lo, enquanto não estiver também prejudicando nem a mim nem os meus, né? Mas enfim, cada um escolhe o seu caminho. Agora o governo tem que escolher o caminho da sociedade, o caminho do bem. Bom, gente, são 11h57, já vou encerrando aqui a nossa programação. Agradeço ao amigo Freitas Ladeira por me permitir fazer parte do elenco da Rádio Mix. A você, meu amigo ouvinte, você que está comigo pelo Instagram, a minha eterna gratidão pela sua companhia de todas as manhãs. A gente sempre começa e termina o programa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Show da Manhã e eu sou o Wellington Pires. Estaremos de volta amanhã com o quadro Batendo Bola com o Ricardo Rosa, a partir das 9 horas, aqui nas ondas da Rádio Mix. Um grande abraço e fique com Deus. Valeu! Amanhã com Wellington Pires, o seu dia.